A juiz esclarece. Vamos continuar a abordar questões relacionadas com o tema do casamento e, neste caso, vamos ver como se processa a declaração de impedimento que tenha lugar durante o processo de casamento. Já vimos que é necessário ter capacidade matrimonial para poder casar, é necessário que não haja nenhum impedimento e poderá acontecer que alguém venha declarar a existência de algum impedimento. Aliás, quanto aos impedimentos, os funcionários do Registro Civil e Ministério Público que tenham conhecimento dos mesmos são obrigados a declará-los. Se houver lugar, portanto, à declaração de qualquer impedimento, o conservador deverá suster o processo de casamento e averiguar, portanto, documentar, ouvir os intervenientes para ver se de facto existe ou não o impedimento que é invocado. Depois de concluídas todas essas diligências que se revelarem necessárias para conhecer da questão, será proferida uma decisão que venha a declarar ou não a existência do impedimento. Se o conservador chegar à conclusão que não se verifica o impedimento, poderá ter lugar o casamento. Se chegar à conclusão que se verifica impedimento e os nubentes não concordarem, poderão, portanto, recorrer dessa decisão para o juiz que decidirá em última instância. Certo é que, enquanto não for tramitada esta questão, não é possível celebrar o matrimónio. Se tal problema se suscitar, portanto, se a declaração de impedimento se verificar depois de remetida certidão, portanto, o certificado a emitir pelo conservador ao ministro do culto, da comunidade religiosa ou ao pároco, o conservador deverá de imediato comunicar esse impedimento que foi invocado, de forma a suster também essas modalidades de casamento até que seja decidida a questão do impedimento. Bom, quer o conservador declara a inexistência do impedimento, quer o juiz venha a revogar a decisão do conservador que decidiu pela existência do impedimento, portanto, se o juiz decidir que não há impedimento nenhum, o casamento deve ser celebrado no prazo de 6 meses. E o que é que acontece se o casamento não tiver lugar? Será que os nubentes poderão, no momento posterior, aproveitar esse processo a que deram início, não tendo, contudo, celebrado o casamento no prazo de 6 meses? Poderão sim. Poderão revalidar o processo de casamento, portanto, aproveitar-se do processo de casamento a que já deram início, mas poderá ser necessário renovar certidões cujo prazo de validade já se tenha esgotado. Certo é que esse casamento terá sempre de ter lugar no decurso do prazo de 1 ano subsequente à declaração, portanto, à decisão que pôs termo à questão do impedimento. Depois disso já não é possível celebrar o casamento aproveitando-se desse processo já iniciado. Como disse, a cerimónia do casamento é pública, portanto, poderão a ela assistir quaisquer pessoas. Declarada a inexistência do impedimento, celebrado o casamento decorridos no prazo de 6 meses ou revalidado o processo de casamento de forma a ser celebrado no prazo de 1 ano subsequente à decisão que apreciou o impedimento, termina desta forma. Portanto, o processo do casamento será, portanto, transcrito para o registro a celebração do matrimónio, que passará a fazer parte dos dados, dos elementos oficiais dos nubentes, relativamente aos quais queria ainda mencionar que cada um deles deve declarar por si que pretende contrair matrimónio, não poderá a declaração de um ser suprida pelo outro. A única coisa que pode acontecer é um dos nubentes passar procuração a outro com poderes especiais para vir declarar no seu lugar que pretende casar com outra pessoa que identificará. Contudo, não poderá um nubente declarar pelo outro que ambos pretendem contrair matrimónio. É uma declaração pessoal de cada um dos nubentes. Relativamente à procuração,
Se um dos nubentes otorgar uma procuração com poderes especiais a fim de, não presencialmente, mas através de procurador, celebrar matrimónio, tal procuração poderá ser revogada. Contudo, se não for comunicada a tempo, se essa revogação não for levada ao conhecimento tempestivo dos interessados de forma a impedir a realização do matrimónio, poderá haver responsabilização pelos danos que, com culpa sua, portanto, aquele que revoga a procuração tiver causado pelo facto de não ter sido impedida a realização do matrimónio. A procuração também pode extinguir-se por morte, quer do nubente, quer do procurador, quer por força de sentença de acompanhamento que assim o determine. Portanto, a procuração em si não é irrevogável ou vitalícia, poderá, portanto, cessar, deixar de produzir efeitos na sequência de algum destes eventos. E penso que relativamente a esta questão disse o essencial. Bem, haja pela atenção.